Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste vídeo nós iremos dar início ao nosso estudo acerca da filosofia grega ou a filosofia na Grécia Antiga. Costuma-se dividir a filosofia grega ou a filosofia na Grécia Antiga em três grandes períodos. O primeiro é o período pré-socrático. O segundo, o período socrático ou clássico. E o terceiro, o período pós-socrático ou helenístico. Como se dá para notar, o nome de Sócrates, o grande filósofo de Atenas, está para a filosofia na Grécia Antiga, assim como o nome de Cristo está para a história universal, a história humana. Do mesmo jeito que a história da humanidade se divide em antes e depois de Cristo, assim também a filosofia grega, a história da filosofia na Grécia Antiga, se divide em pré-socrático, que é o período anterior ao filósofo Sócrates, e socrático, o período em que ele viveu, juntamente com seus dois sucessores, discípulos imediatos, o Platão e o Aristóteles, e, finalmente, o terceiro período pós-socrático, ou seja, depois dele, depois do período em que viveram, ele, o Platão e o Aristóteles. Nós vamos iniciar esse nosso estudo pelo primeiro período, que é o período pré-socrático, ou seja, o período anterior ao filósofo Sócrates e aos dois grandes luminares que viveram posteriormente a ele, Platão e Aristóteles. O primeiro período, o período antes do período clássico, do período socrático, apresenta uma série de escolas. Na verdade, 4 grandes escolas de pensamento, escolas filosóficas, que são a escola jônica, também chamada escola de Mileto, a escola eleática, da cidade de Eleia, a escola itálica, na Magna Grécia, ali onde hoje está a Península Italiana, também chamada de escola pitagórica, e a escola atomista, que desenvolveu a teoria sobre o átomo. Essas são as 4 grandes escolas, né? As 4 grandes correntes filosóficas do período pré-socrático. A primeira delas é a escola jônica. Na escola jônica se sobressaem 4 grandes figuras, 4 grandes personagens de filósofos pensadores gregos. São eles Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Tales, Anaximandro e Anaxímenes são de Mileto. Heráclito, da cidade de Éfeso, que são cidades-estados polis gregas, situadas na região da chamada Ásia Menor, que é aquela região mais ocidental do continente asiático, mais próxima da Europa, na fronteira com a Europa, onde hoje está a Turquia. Bom, Tales, que é considerado o primeiro grande filósofo grego, dizia que o arquê, o primeiro princípio de tudo é a água. Ele dizia que a água é o elemento primordial, é o primeiro princípio de todas as coisas. Os seus 2 seguidores, discípulos que o sucederam, Anaximandro e Anaxímenes, divergiram um pouco do mestre. Um vai dizer que o primeiro princípio, o elemento primordial, é o ar, e o outro vai dizer que é a terra. Aparece então aí a figura de Heráclito. Heráclito, que era um filósofo da cidade de Éfeso, Heráclito vai também buscar
o elemento primordial, o primeiro princípio de todas as coisas, que é uma característica dos pensadores desse período, mas Heráclito também vai introduzir o princípio da dialética pela contradição, o choque dos contrários e também o princípio da mutabilidade de todas as coisas. Na visão de Heráclito, tudo flui, pantarrei, todas as coisas mudam, tudo se transforma, tudo passa. É a visão do filósofo de Éfeso, Heráclito. Já a escola eleática tem em Parmênides e Zenão os seus dois principais arautos. Parmênides e Zenão, na escola eleática, vão divergir de Heráclito de Éfeso quanto à questão da mutabilidade. Eles vão dizer que toda mudança é apenas aparente, ou seja, é uma ilusão. Na verdade, eles defendem o princípio da imutabilidade do ser, dando início a uma reflexão que mais tarde será aprofundada na metafísica de Platão e de Aristóteles. A questão do ser, que é a questão abordada na metafísica, a filosofia do ser. Então, para Parmênides e Heráclito, para a escola eleática, o ser é imóvel, uno, imutável. Não há mudança. A mudança é apenas uma ilusão. A mudança é aparente, mas a essência é imutável, é permanente. Essa é a visão da escola eleática. Parmênides e Zenão, da cidade de Eleia. Já a escola itálica vai desenvolver uma filosofia mais voltada para a questão do número. Pitágoras, o maior expoente dessa corrente, vai dizer que o que está por trás de toda a estrutura existente é o número. Para ele, portanto, o arquê, o primeiro princípio, o princípio primordial de tudo é o número. O número está por trás de tudo. Tudo tem uma estrutura quantitativa, matemática, numérica, unidade e pluralidade, multiplicidade, ímpar e par. Portanto, tudo que existe no cosmos, na natureza, no universo, é número, é matemática, pode ser traduzido numa linguagem matemática. E, finalmente, a última escola é a escola atomista. Pelo próprio nome já se percebe. É aquela que defendeu a teoria atômica, ou seja, a teoria sobre o átomo. Os dois grandes representantes, Leucipo e Demócrito, da cidade de Abdera, defendiam a tese de que tudo que existe é formado por essas partículas infinitamente minúsculas, insecantes e indivisíveis, denominadas de átomo. A palavra átomo significa aquilo que não pode ser dividido. Tomo, divisão. A, prefixo negativo. Não, divisão. Ou seja, aquilo que não se divide, não pode ser dividido, é o átomo. Indivisível. Palavra que significa indivisível. Átomo. Não pode ser dividido. Então, essa teoria foi sustentada por esses dois grandes pensadores da escola de Abdera, da escola atomista, o Leucipo e o Demócrito. Esses são os principais pensadores. Aliado a eles, nós ainda poderíamos citar um grande pensador dessa fase, um grande filósofo da cidade de Clazomena, chamado Empédocles. Empédocles
é o filósofo pensador que defendeu uma teoria que se tornou muito famosa através do tempo. A teoria dos 4 elementos. Ou seja, tudo que existe no cosmos, no universo, é formado por 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Água, ar, terra e fogo são, para Empédocles, o filósofo de Clazomena, os 4 elementos primordiais, os 4 princípios que estão presentes em toda a estrutura, em todas as coisas do universo. Aí, portanto, meus prezados amigos, a filosofia pré-socrática, o primeiro período da filosofia na Grécia Antiga. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscrevam no meu canal e divulguem para que mais pessoas possam conhecer a história do pensamento, a filosofia e crescer, se desenvolver na vida intelectual. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.